Voltamos, pessoal, né? O tema é bem amplo, como eu já esperava. Eu vou chamar aqui a Neucimar novamente para a gente dar continuidade e ela responder. A Neu já está entrando, já vai aparecer aqui, dividindo a tela comigo. Então, a pergunta, né, da Andréia foi... Deixa eu só esperar a Neucimar entrar. Então, Neu, a pergunta foi: o medo é uma escolha? O perigo é real, o medo é uma escolha. Você concorda? Sim, não? Até que ponto é uma escolha? Não sei se eu concordo muito com isso, não. Uhum. Porque se eu falar para você que medo é uma escolha, então eu vou dizer que todo mundo está escolhendo ser ansioso. Verdade. Porque o objeto de dor da ansiedade é o medo. Entendeu? Então, eu não entendo assim, não. Não concordo. Eu acho que o que ele quis dizer, eu não sei do que se trata o filme, mas assim, em relação a você virar essa chave e dizer assim, eu escolho não ter medo. Eu vou enfrentar isso aqui, vou ter coragem, vou partir para cima e não vou ter medo. Mas não fico muito confortável com essa afirmação de medo ser uma escolha. Entendeu? Porque o medo ele é real. O medo existe, o medo é paralisante, mas o medo também ele pode ser impulsionado. O medo eu posso usar o medo para crescer. Eu posso usar o medo para impulsionar. Ó, eu estava com medo de fazer uma live. Eu nunca fiz uma live. Qual é o medo? Aí eu tenho que transformar aqui em tópicos. Né? Qual é o medo? Medo de ninguém entrar. Uhum. Medo de falar besteira. Medo de dar branco. Medo de alguém me perguntar uma coisa e eu não saber o que dizer. Uhum. Medo tá aí, o medo existe. Não dá para escolher não ter medo, né? Então, não concordo, não. É isso aí. Então nós temos a mesma resposta, inclusive a Renata também diz que não concorda. A Renata até colocou assim, doutora Renata: o medo não é uma escolha, o que você faz com ele, sim, é uma escolha. Eu tenho até um exemplo próximo, né, um exemplo pessoal. Eu sou pastor desde 2008, né? Eu fui ordenado ao Ministério Pastoral, apesar de não presidir igreja, mas eu estou nessa batida aí, liderando jovens, adolescentes, de Ministério Louvor, enfim, atuando e pregando aí pelo Brasil afora, né? Enfim, aí algumas pessoas às vezes me perguntam: poxa, pastor, você já nem fica mais nervoso, né? Nem sente mais medo, nem receio, nada disso, né? Eu falei: cara, todas as vezes. Aí eu peguei essa frase que você falou sobre o medo impulsionar, né? O medo impulsionado, porque eu uso justamente esse fator de eu estar nervoso, com medo, ansioso, para pegar, não, eu tô assim, mas eu vou lá. Eu tô ansioso, mas eu vou lá. Eu tô preocupado, mas eu vou lá. A ideia da live mesmo, né? É a segunda live que eu tô fazendo. Participei já de outras, mas fazendo propriamente dita, acho que no sentido de eu gerenciar, essa é a primeira, né? Você é minha convidada e realmente é um nervosismo só. Mas quando isso é administrado, ele pode ser um fator positivo. Pelo menos no meu caso, ele tem me impulsionado. Para ter uma ideia, não sei se você pode comentar sobre isso, mas algumas pessoas me perguntaram uma vez: pastor, qual o pior lugar para você pregar, para você ministrar? Onde você fica mais nervoso? Aí eu falei: quando eu prego na minha igreja. Porque aonde eu tô, em casa, as pessoas, eu até preguei isso uma vez sobre, né, o fato de você, aonde você é conhecido, você não poder usar máscara. Lá as pessoas te conhecem, sabem quem é você na vida real. Eu gosto muito do autor chamado Goffman, né? Se o Lobão tiver aí, depois ele vai poder até comentar. O Irving Goffman, ele trabalha essa ideia, né, da interação social, e ele comenta sobre a vida que a gente tem no palco, né? Ele usa a analogia do teatro, falando que a gente, no palco da vida, a gente é diante dos outros o que a gente faz no palco da vida. Mas a gente é de verdade o que a gente vive nos bastidores, né? Da nossa casa, nos bastidores. E às vezes nos bastidores, mesmo assim, tem ainda algum palco. A gente só é de fato quem nós somos no camarim.
esse espaço aqui que eu tô agora. É isso. Meu quarto, tal, sozinho, apesar de estar publicamente exposto aqui, mas aqui seria o meu camarim, aqui é onde eu sou quem eu sou de verdade. Então, só queria pontuar, pegando esse gancho aí do medo, para falar, né, da minha experiência. Se alguém mais tiver experiência aí, pode comentar, tá, pessoal? Mas pode seguir, o Nilcimar. Então, na verdade, você estava... terminou, respondi, né? Isso. Concordo com você, não acredito que o medo seja uma escolha, né? Mas sim, ele não é determinante do que você vai fazer ou não. Você pode escolher, eu vou com medo mesmo. Até alguém botou aqui, vai com medo mesmo. Renata botou, vai com medo mesmo. E é isso, ele precisa te impulsionar. Medo a gente vai sentir muito, vai sentir sempre. A gente sente lá, bebezinho, quando dá o primeiro passo. Por que a gente, quando dá os nossos primeiros passos, a gente demora a ficar em pé? Medo de cair, né? Então isso vai surgindo, faz parte. Qual era a frase mesmo? Era o que é forte e medo? Qual é a frase do filme? A frase do filme é Peraí. A morte, acho que é isso. A morte é real, mas o medo é uma escolha. Acho que é isso. Ou não, o perigo é real. O perigo é real. O perigo é real. Mas o medo é uma escolha. Ainda dentro desse gancho de medo, né, eu quero comentar aqui, pontuar aqui a participação eu acho que é Ana BRS, não sei, a foto é muito pequena, não dá para me visualizar quem é. Ela disse assim, com medo ou não, vocês estão mandando muito bem na live. Obrigado, Ana. É a Bia. Bia. É Bia? Qual Bia? Não sei. Ana Beatriz. Ah, tá. Você conhece então, né? É que a foto tá tão pequena que eu já tô Minha sobrinha, filha de Patrícia. Ah, tá. Beijão. Tá, beijão pra ela. Obrigada, Bia. Dentro dessa questão ainda de medo, né? E aí você, pegando a frase da Renata aí, sobre com medo ou não, vai com medo mesmo, o medo como impulso. Qual a diferença? Não estava no script não, mas me veio a ideia aqui. Qual a diferença entre medo e estresse? Porque uma vez eu ouvi dizer que ter estresse, né, um estresse bem administrado, é importante porque ele te deixa alerta. Por exemplo, está estressado no sentido de vou atravessar a rua e aí tu ouve uma buzina, tu rapidamente já toma aquele sinal de alerta, ou então se impulsiona para correr, para avançar. Há essa referência mesmo? O estresse, nesse sentido, seria isso? Ou isso seria o medo de ser atropelado? Há uma diferença? Dá uma explanada nisso aí pra gente. Na verdade, é um outro leque, né? E é amplo. Mas, resumindo muito... Tema para uma outra live. Tema para outra live. Porque são os disparadores das crises de ansiedade, né? Na verdade, o estresse alto, né? Então, e aí já tinha que entrar com a fisiologia, né, do corpo humano. O que acontece quando você tem estresse, libera cortisol. Acho que é isso, né, gente? Não assustem se eu errar, não. Então, libera cortisol e aí, com isso, você fica em alerta, né? Fica muito pronto para o que vai acontecer. Que numa escala evolutiva, o ser humano, ele vem realmente desse pensamento de perigo. Então, se você está em perigo, o seu corpo te envia sinais para que você te salve daquela situação de perigo. Digamos, se você for na selva, aí você está lá naquele carrinho, aí o carrinho quebrou e você está numa selva cheia de leões. Você vai ficar parado? Não dá. Aí seu corpo te envia, aumenta a situação de estresse, então seu corpo te envia sensações e informações, que a gente chama de medo, né? Para que você fique com... Eu gosto de dizer, quando eu atendo adolescente, né? Então, você fica com superpoderes. Você corre mais rápido, você sente mais forte, você sente cheiro, você vê mais longe, você ouve melhor. E isso é cérebro, corpo humano, que é maravilhoso, perfeito, preparado para você sair de uma situação de perigo. Então, mais ou menos a relação de medo e estresse é mais ou menos isso aí.
Perfeito. Seria até E interessante, a eu acho gente que o pode Cláudio. falar mais depois. A gente pode até pedir ajuda aos universitários da família, né? Doutor Isso, Cláudio pode depois nos a gente auxiliar com faz uma relação a essa questão aí, né? É, simbologia. a Andrea colocou assim, para quem se interessar, o filme se chama Depois da Terra. Se eu não me engano, acho que é com o Will Smith, né? Ah, tá. Sim. Agora eu lembrei, É. ela falando do tema, do título, eu lembrei é a fala que ele fala com o filho dele, né, com o Kitai, para poder ir adiante e chegar até o objetivo dele. Então, aí a gente pode até pegar um pouquinho, lembro vagamente da história, que aí já vinha também aí uma exigência de um pai, né, de que esse filho tinha que ser perfeito. Uhum. E aí esse filho, ele não se permite, ele não quer ter medo, para ele é fraqueza ter medo. Então isso aí também é um perigo, né? Correto. Você não se permitir errar, você não se permitir ter medo. Nossa, todo mundo foi e eu não fui porque fiquei com medo. Sou fraco, sou ruim, e aí caio e vou para lá para baixo, pro campo da depressão. Entendeu? Porque isso é importante. essa exigência de perfeição também, mais uma coisa da nossa sociedade, né? A exigência de que eu esteja bem, a exigência de que eu não sinta medo, de que vai estar ótimo. A gente pode até pegar um pouquinho de exemplo do que a gente está vivendo hoje, né? Da pandemia. Então, geral tá publicando, tá super produtivo. E aí pessoas falaram assim para mim, gente, eu mesma falei, eu não tô produzindo nada. E aí a pessoa pensa assim, mas é para produzir, e aí? Tô errado. Ai, não vou chegar a lugar nenhum dessa forma, porque todo mundo tá fazendo. Então, lembra quando eu falei da minha reserva com determinantes? Tem que ser todo mundo, tem que ser nada, tem que ser ninguém. Não pode ser assim. Tem que existir equilíbrio. Tem que ser uns estão produzindo, outros estão dormindo, uns estão fazendo comida, outros estão comendo. Né? Então, equilíbrio, se permitir, se permitam. Olha, ainda dentro desse tema, a gente vai usar esse gancho aí para passar para o segundo tópico, né? A questão de terapia ser sinônimo de fraqueza espiritual, né? Aí eu já vou falar mais propriamente dentro do aspecto religioso, né? Independente de credo religioso, né? Falar essa questão da fraqueza, mas eu quero pontuar aqui uma fala da Ana Beatriz. Ela falou assim, ó, pensando bem, o medo é bem necessário. As nossas vitórias não seriam as mesmas sem sentirmos a sensação de enfrentarmos nossos medos. Falou tudo. Nos superamos. Excelente fala dela, né? A Sam. Muito bem. A Sam colocou aqui, ó, eu tô no grupo de quem não tá produzindo nada. Perfeito, Sam, é uma escolha. Sim. Não tá produzindo sim, tá fazendo cada comida maravilhosa. Mas não me chama, né? Deixa passar a quarentena, ver se eu não vou aparecer. Não dá agora, tá? Depois. Quando passar a quarentena, eu vou fazer um pit stop aí lá em Realengo. Né? Depois tem a Renata também, que se cuide. Eu vou estar indo lá na área da Renata para ver os dotes culinários dela. Mas, avançando para o segundo tópico, gente. O primeiro tópico era o que é terapia, né? Foi bem vasto o assunto. Acho que foi bem respondido. O segundo ponto é terapia é sinônimo de fraqueza espiritual? E aí a gente tem que começar a pensar, né? A Nilson pode ir pensando também aí, pelo seu histórico de vida cristã, né? Pela sua própria experiência, né? Nas igrejas em que você já congregou. A gente é de um tempo em que muita coisa que não tinha resposta era coisa do demônio. Já começa por aí. Isso aí é o diabo! Isso aí é o demônio! Então, vivemos esse estereótipo aí terrível. Mas, primeiro o que eu quero pontuar é o que seria fraqueza espiritual. Porque como é que eu posso dizer que fazer terapia não é sinônimo de fraqueza espiritual? Ou seja, eu estou fraco na fé e preciso buscar mais. Primeiro porque a ideia de fraqueza espiritual tem a ver com o desinteresse, né, da questão cristã ou da questão religiosa propriamente dita. Independente da religião, como eu falei, mas no meu caso, seria eu inicialmente ter desinteresse na Bíblia.
no caso de alguém de um outro credo religioso, seria desacreditar nas tradições do seu credo, seja Umbanda, seja Quimbanda, seja católico, ou seja, eu não creio mais nos credos da minha vertente religiosa, eu começo a descrer nisso, então, teoricamente, eu estou começando a enfraquecer na minha percepção espiritual, na minha percepção com relação àquilo, em função de ser influente na minha vida espiritual. A segunda coisa é que, por exemplo, quando eu passo de acreditar nos teóricos, né, ou seja, no meu caso, a Bíblia, que é o nosso livro de regra de fé, no caso do judeu, a Torá, do muçulmano, o Alcorão e por aí vai. Então, eu começo a desinteressar disso e automaticamente eu passo a não mais buscar o divino que esse livro teórico me indica. No meu caso, Deus, Jesus Cristo, no caso do muçulmano, Alá e por aí vai. Então, uma coisa vai levando a outra. Terceiro ponto, eu começo a não mais ter o desejo de estar junto, né? De estar em comunhão, como a gente diz na igreja, em koinonia, com os do mesmo credo. Ou seja, eu começo a me afastar da galera que tem o mesmo credo religioso que eu, ou, né, aproveitando, de repente, não sei se na nossa live existe alguém que é ateu ou agnóstico, ou eu começo a não mais andar com a galera que não curte o que eu curto, ou não pensa da forma como eu penso. Automaticamente, então, isso é um sinônimo de fraqueza com relação àquilo, ou seja, eu deixo de me interessar por aquilo. Eu não me interesso pelo serviço, né, que aquela entidade religiosa, que aquela divindade religiosa preconiza que eu faça, e automaticamente, finalizando, eu abandono de vez a vida religiosa. Eu abandono o convívio, eu abandono o fato... Eu deixo de ir à igreja, né? Um exemplo, no meu caso, falando da igreja cristã, da igreja protestante. Então, só para a gente entender mais ou menos sobre essa questão de fraqueza espiritual. Agora, Nilson, eu queria que você pontuasse, se você puder, né? Você pensasse aí, a questão de até que ponto fraqueza espiritual é fraqueza espiritual, né? Diante disso que eu explanei, e até que ponto, não é fraqueza espiritual, na verdade é desgaste emocional. É só para pontuar assim, eu mostrei as diferenças para eu detectar quando eu estou fraco espiritualmente. Eu queria que você falasse como eu poderia perceber que, na verdade, o que eu estou sentindo não é uma falta de fé, na verdade é um desgaste emocional. Eu acho bem interessante, assim, e muito presente, né? Muito atual, na verdade, essa questão. Porque existe essa necessidade, né, de que, principalmente, vamos pegar, então, como você falou de desgaste emocional, vamos pegar um líder religioso, né? Seja ele um pastor, um padre, né, eu não sei quais são os nomes dos outros líderes, né, das outras religiões. Babalorixá, imã, por aí vai. Enfim, e por aí vai. Então, quer dizer, a responsabilidade que tem por essa pessoa, guru, né, de ser o vetor do bem-estar de toda uma comunidade. E aí ele vai, absorve tudo aquilo, e aí às vezes ele vê a pessoa do seu grupo com a energia baixa, não estando muito bem, e não feliz, né, com aquilo que está vivendo no momento. E aí seria muito fácil simplesmente pegar e dizer, isso aqui é falta de fé naquilo que você crê. Isso aqui é falta de fé no divino, falta de fé em Exu, Ogum, seja lá quem for qual for o seu credo religioso. A gente não está falando de religião, estamos falando dessa necessidade do espiritual, a necessidade do acima, né? A necessidade daquele que é mais do que eu. Então, você pensa assim, igual eu falei lá na frente, como que eu posso buscar terapia se eu posso falar direto com alguém que é mais do que eu, que é mais forte, que tem o dom da vida, né? Que pode me levantar. Então, eu acredito que o desgaste emocional ele esteja muito muito acoplado a esse pensamento, principalmente para líderes, sabe? Como é que eu vou me permitir? Nossa, o pastor está na terapia. Se o pastor está na terapia, eu vou em aconselhamento pastoral para quê? Né? Então,
Esse pensamento. Então, ele está mal, como é que ele vai me ajudar? Então, desvincular a ideia de terapia como bengala. Terapia não é bengala. Terapia e não é para todo mundo. É específico só para você. Só você sabe o que você está pensando naquele momento. Então, eu acredito que essa dependência, sim, fica difícil de fazer essa distinção do que é fraqueza e do que é necessidade, né? Do que é dependência. Não foi dependência que você falou? Não sei se foi dependência que você falou, dependência emocional. Desgaste emocional. Desgaste. Sabia que não era dependência. Então, esse desgaste. E aí entra toda aquela conversa que a gente falou lá no início sobre essa necessidade de se conhecer, de se ver, de saber que você está ali na frente de um grupo, mas que você tem as suas individualidades também. Você é humano, você erra, você tem medo, você tem fome, sede. Então, é um ser humano cuidando de outros seres humanos. Então, vai ter desgaste, sim, e precisa estar atento a isso. Precisa ter esse cuidado em volta do líder de uma determinada religião, de um determinado grupo, né, específico. E não só os líderes. Também a pessoa, conforme você falou sobre fraqueza, eu não sou líder, não sou nada, estou só aqui nesse grupo, está todo mundo muito bem, com a energia muito boa, mas eu estou mal, então eu estou fraca espiritualmente. Não, eu acho que a palavra que você usou resume tudo isso, desgaste emocional, né? Não conseguir, e o que a gente foi falando lá na primeira parte, né? De você não conseguir se perceber, não conseguir perceber que aquilo que você está sentindo é um desgaste, que você está muito nervoso, né? Sinais, né, que surgem. Irritação constante, dor de cabeça, porque o corpo também ele sente, né? Quando a mente não está bem, o corpo, os sintomas vão para o corpo. Então, tá observando, tá atento a isso, observando a como você reage a determinadas situações. Tem gente que quando está nervoso tem gastrite. Isso é uma forma do corpo pegar e te falar, olha, não tá bem? Tem alguma coisa estranha aí acontecendo. E aí você tem que parar, não só julgar, isso é fraqueza. Fulano é fraco. Fulano precisando de... Sabe como é que fulano tá? Tá precisando até de terapia agora. Eu já ouvi pessoas falarem assim, sabe? Até de terapia. Sabe? Gente, sabe, com um estudo e chegar para mim e falar assim, nossa, fulano tá muito mal, tá precisando até de terapia agora. Quando deveria ser, que bom, fulano tá na terapia, tá se cuidando, tá se olhando, né? É verdade. Eu acho que é isso, não sei se respondeu. Não, respondeu sim. Eu quero até aproveitar essa sua última fala agora para citar aqui o comentário da Gasparzinha, né, da minha amiga Thaís, lá de Saquarema. Um abraço, Tatá, um abraço para Mara, né, a todo o povo aí de Saquarema, e em breve estaremos juntos, se Deus quiser. Ela diz assim, é péssimo esse preconceito da religião com a terapia, quando, na verdade, eles deveriam incentivar. Uma pessoa bem consigo mesma será um fiel melhor. Tá certíssima, Gasparzinha. A doutora Renata até falou aqui, ó, isso mesmo, Gasparzinho. O Gabriel Menezes, né? Um abraço, primão, fica com Deus. Ele fala assim, depressão era muito coisa do diabo, né? Como eu falei anteriormente, há algum tempo atrás. Acho que ainda hoje isso é mal compreendido por alguns religiosos cristãos. Realmente ainda há muito preconceito, há muita coisa ainda para a gente melhorar, para mudar com relação a isso. A própria Thaís, ela ainda colocou aqui assim, algumas pessoas precisam de algo mais palpável, conversar com alguém físico. Cada um tem as suas necessidades e não podemos julgar os outros de acordo com as nossas necessidades, né? E aí eu quero aproveitar essa fala aqui da Thaís, né, para continuar aqui no meu assunto, mas aproveitar para pontuar o seguinte, a gente tem a capacidade e a necessidade de falar com o divino, né? No nosso caso, falar com Deus, orar, falar com Jesus Cristo e tudo mais. Mas eu acredito, isso é uma crença minha, tá? Me perdoe se alguém discordar de mim,
Deus ele também pode falar, ou a figura religiosa em si, né, a figura divina, melhor dizendo, ela pode falar através de uma outra pessoa, quando você vai para o aconselhamento. Porque assim, eu costumo dizer para algumas pessoas que Deus ele tem inúmeras maneiras de falar. Ele pode usar a própria palavra, ele pode usar uma alternativa de terceira pessoa, ou seja, ele pode falar diretamente contigo ou falar através de uma outra pessoa. Para isso existem os conselheiros, os pastores e por aí vai. Mas Deus também pode falar através de um profissional específico, porque eu já ouvi Deus falar através de pessoas que outrora nem mesmo acreditavam em Deus. De você aprender a identificar quando Deus está querendo falar contigo, mesmo quando Ele usa alguém que não crê no divino. E isso já foi uma experiência que eu vivi. Então, entenda, você que está nessa live nos acompanhando, você que é religioso, cristão ou não, o divino, né, no meu caso, Deus ele pode se comunicar com você de maneiras inusitadas, ok? Eu quero ler aqui, Nilson, um versículo que acho que pontua bem essa ideia que a gente está lidando aqui agora, que está no livro de Provérbios, né? Provérbios de Salomão, que é considerado um dos homens mais sábios da Bíblia. Há quem discorde, há controvérsia, enfim. Mas ele é conhecido como uma das pessoas mais inteligentes que já existiu nessa terra. No capítulo 24, do verso 10 de Provérbios, numa versão mais tradicional, ele vai dizer assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Vou repetir. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Na versão que eu gosto de usar, que é a versão Almeida 21, é a mesma Almeida, porém meio que repaginada, né? Feito uma releitura. Ela coloca assim, e aí acho que já traz um entendimento melhor para nós que somos da área de humanas. Se te desanimares em tempos de dificuldades, serás fraco. E aí eu pego esse versículo porque muito dos estigmas, estereótipos e preconceitos que existem na sociedade, principalmente no universo cristão, no universo religioso, nas nossas igrejas, partiram desse versículo. Eu já ouvi várias pregações, as pessoas batendo nesse tema, né, usando esse texto para falar e dizer que algumas questões que hoje nós sabemos se tratarem de desgaste emocional, crise de ansiedade, toque, por aí vai, antes era enquadrado como frescura, como demônio, como falta de fraqueza, né, de espiritual. Falta de surra. Falta de fé, pois é. Até então, falta de surra já ouvi. Falta de surra. Falta de tomar uns tapas para virar homem. Enfim, então, nesse texto, eu vejo três coisas aqui. Você pode me corrigir se eu estiver errado, ou os demais aí da live. A primeira coisa que eu queria pontuar que nesse texto tem é a ideia do estigma social. Porque quando você pega ali essa parte final, né, força pequena, se eu entendo o estigma social como uma desaprovação, eu estou dizendo o seguinte, ó, esse indivíduo, o indivíduo, por você ser assim diante disso, na verdade, você é isso aqui. Eu estou desaprovando você. Pegando um pouco a ideia do filme lá, né? Você não pode ter medo porque o medo é uma escolha, você tem que escolher ser forte. Então eu estou estigmatizando, eu estou desaprovando uma conduta. Porque a ideia do estigma, ele tem a ideia da valoração, né? E essa valoração social pode ser positiva ou negativa. Mas na maioria das vezes, o estigma social ele é valorado negativamente. Porque é imposto uma condição para o indivíduo, no que tange a sociedade, de que ele é o resultado de uma escolha, né, vamos dizer assim, que ele fez, e por isso ele talvez nem mesmo tenha a oportunidade de mudança. É o famoso Gabriela. É assim, nasceu assim, vai ser assim, pronto, acabou. Ou, por exemplo, o avô bebeu, o pai bebeu, ele também vai ser cachaceiro. A gente vê muito isso na nossa sociedade, e é interessante que esses temas, né, das ciências humanas que são recentes quando se trata de Bíblia, a gente tem um texto aqui que tem aproximadamente de uns 3.000 anos, 4.000 anos, né, que foi escrito. Se a gente for pensar no período, né, bíblico de Jesus para cá, só aí já foram 2.000 e poucos anos. Voltando mais um pouquinho até o tempo aí da prole de Davi, uma média aí de 3.000 anos escrito, mas é um texto tão atual, né? Trata de um tema tão atual. Outra coisa que esse texto tem presente nele é um forte preconceito, né?
que é a imposição da intolerância. Porque quando eu desaprovo a conduta de alguém, eu demonstro também uma intolerância por ele ser assim. Eu demonstro uma intolerância quando o texto diz assim, ó, dia da angústia, né, ou tempos de dificuldades, seria tipo assim, para com isso, cara, isso é dificuldade o quê? Tu não sabe o que é dificuldade, rapaz, deixa de ser fresco. Ou seja, o fato de eu ter uma dificuldade, eu acho que qualquer coisa que seja diferente disso, né? Vou citar um exemplo aqui muito, muito simples. Pessoas que têm medo, né, do público. Pessoas que preferem viver no bastidores. E aqui na live tem pessoas que depois poderão acenar com relação a isso. Tem gente que tem medo de falar em público. Talvez para a maioria de nós que já falamos em público, isso é frescura, rapaz. Para de palhaçada, só pegar o microfone ali e falar. Ou então, é só ligar a câmera aí e falar, tu não vai estar ninguém com você mesmo. Mas só quem vive isso sabe realmente o peso que isso tem. Mas muitas vezes, o fato de eu desaprovar uma conduta me faz eu ter um preconceito para com essa pessoa. Isso explana claramente, né, a intolerância que se tem. E hoje a gente vê isso tão presente, né? Pegando essa ideia de preconceito ainda, eu estou lembrando aqui desse fato, quero pontuar o fato que aconteceu lá nos Estados Unidos, mais uma vez, né? Eu falei na live anterior, sobre o fato do rapaz negro que foi assassinado por alguns policiais, né? Meu respeito às instituições, à polícia militar e às demais polícias, às demais forças de segurança, mas infelizmente, no meu ponto de vista, um grupo de pessoas que, no primeiro momento, parecem estar despreparadas, né, para o trato humano, acabaram asfixiando e assassinando um jovem negro nos Estados Unidos. Eu estou explanando isso só para pontuar uma frase que o Will Smith citou nas redes sociais. Ele disse assim, o preconceito ele não está crescendo. Acho que foi mais ou menos isso que ele colocou. O preconceito não está crescendo, ele só está sendo filmado. Ou seja, está vindo à tona aquilo que sempre aconteceu e outrora não era visto. Hoje, o tempo que a gente vive das redes sociais, meio que aquela ideia daquele texto que diz não há nada encoberto que não venha a ser descoberto, digamos assim, né? Não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Se você for pegar esse texto e aplicar no tempo das redes sociais, no tempo das mídias sociais, é isso. Hoje em dia, muitas das coisas que aconteciam no oculto é exposto, é revelado, é explanado. Então a gente percebe que um texto tão antigo trata de um tema tão atual. Eu acho maravilhoso a Bíblia, né, como meu livro teórico de fé, como meu livro de regra de fé, porque ele não esconde nada, nem as coisas boas, nem mesmo as coisas ruins. E às vezes eu gosto muito mais quando ele apresenta fatos como esse, né, porque ele mostra o quanto que há divino, né, na Bíblia, mas o quanto também há de humano nas ações, nas histórias, né? Minha esposa costuma dizer que eu gosto de detonar os personagens bíblicos porque eu sempre faço questão de pontuar alguns pontos negativos com relação às condutas. As fraquezas. Eu gosto de pontuar as fraquezas. As fraquezas deles, né? Isso, por quê? Porque eu me sinto próximo. Eu falei, esse cara era assim, e Deus fez isso com ele, esse cara era assado, e aconteceu. Então eu posso também, eu posso me impulsionar para isso. Então eu acho interessantíssimo esse livro por conta disso. E, por fim, eu quero finalizar essa parte falando sobre a questão do estereótipo presente na primeira frase ali, né? Se te mostrares frouxo, né? Se te desanimares, estar desanimado. Depois você até pode falar um pouco sobre a questão do desânimo, né? Se assim desejar, porque a ideia ali apresentada nessa frase é um preconceito, não, é um rótulo imposto, né? É um estereótipo. Você é frouxo, rapaz, você é frouxo. Por causa disso, você é frouxo, você é fraco, você não consegue, você é incapaz. E às vezes a gente vê isso tão presente nos nossos dias. E aí eu queria que você até mesmo pudesse dar uma explanada dentro dessa questão desses rótulos, né? Desses estereótipos imposto aqui, né, que visa padronizar a ação de alguém, padronizar a conduta de alguém. Queria que você desse uma explanada sobre a questão do desânimo para a gente poder seguir. Queria falar um pouquinho também, conforme você foi falando, você falou sobre as figuras, né, grandes da Bíblia, né? Os grandes que a gente conhece, heróis da fé, né? Conforme meu pai falava, heróis da fé. E
muito interessante realmente trazer à tona as suas fraquezas, que justamente isso, quantos deles, se você parar para estudar ou para ler a Bíblia mais minuciosamente, quantos deles passaram por situações que hoje estariam com diagnóstico de depressão. Correto, Né? eu comentei isso semana passada. Em momentos difíceis para cada um deles, em que não deram conta do sofrimento, da dor, e precisaram sim se afastar um tempo. Foi um desgaste emocional também, né? Achei interessante também você falar sobre rótulo, que é justamente isso, é o rótulo que segue historicamente de algo ser errado ou ser considerado fraqueza, né? Então, nessa temática que a gente está falando sobre cuidar das emoções ser fraqueza, isso vem desse estigma, né? Vem desse rótulo de que a gente já falou lá atrás na outra live. Eu preciso ser forte, sou o líder, né, da família, eu estou na frente de tudo, ou então, eu estou sozinha, crio meus filhos sozinha, preciso ser forte, preciso mostrar força, não posso ter fraqueza, não posso chorar, né? Não posso desanimar, não posso cair. E aí, é aquela palavra que diz, faz parte, é ser humano. Ninguém vai ser o tempo todo 100% forte, 100% com a energia, né? Igual aquele desenho que tem da bateriazinha lá em cima. A gente não usa bateria boa o tempo todo. É Então, verdade. a energia ela pode baixar. E a energia baixando vem o desânimo, vem a tristeza, sim. Isso é humano, passar pela tristeza, passar pelo desânimo. Então, a gente precisa sair desse estigma, né, que ficou instalado de que para ser considerado bom, para ser considerado forte, você não precisa fraquejar, você não pode nunca errar, você não pode se permitir entrar numa terapia ou então falar para alguém que você está precisando de ajuda, porque o rótulo diz que você é forte. Eu estou usando hoje o rótulo de coragem. Estou usando hoje o rótulo de força, né? E você, conforme você falou que gosta de usar o universo, né? HQ, Isso. os heróis como exemplo, até a gente pode ver naquele último filme que teve, né, dos Vingadores, todos eles com as suas fraquezas. Expostas ali, né? Não conseguiam, expostos. Né? Então, mesmo aquele herói mais maravilhoso, poderoso, né, ele pode cair. Isso não quer dizer que seja a morte, não quer dizer que não tenha jeito, né? E aí isso começa a ter jeito quando você começa a olhar de forma diferente. E aí é quando a gente falou lá atrás, os nossos jovens podem mudar isso, porque a gente vai vendo o movimento de geração em geração. A minha filha com 20 anos já tem um olhar diferenciado do meu filho que tem 16. Os amigos dele já falam, estou na terapia, estou indo para terapia. Já falam isso sem medo de ser julgado e de ser rotulado como... Estigmatizados, né? Também, né? Estigmatizado. E fulano... Eu lembro que teve uma época que eu fiz um estágio, né? Quando eu estava estudando ainda, eu fiz estágio numa escola e, na época, eles tinham pavor de ter que ir para a salinha da psicóloga, porque era visto o problemático. Então, tanto é que na época eu levei uma proposta diferente. Não vai ter a salinha do psicóloga. Vai ter a sala em que a gente vai conversar com todo mundo. Então, era uma roda de conversa entre eles. No início, ficaram meio assim, com medo, que negócio é esse que está acontecendo aqui? E depois foram se soltando. Mas o
o que eu quero mostrar é o seguinte, como vai mudando de geração em geração. Quanto eles hoje já estão mais atentos, ainda existe muito preconceito, ainda existe muito rótulo, ainda existe muito estigma. Mas que bom que as coisas estão mudando. E é isso, é a gente fazer essa voz crescer, né, no meio dos mais jovens, no meio dos mais novos. Muito bem colocado, Neucimar. Eu quero aproveitar para pontuar aqui algumas falas aqui. Começar pela Sam, né, que você falou, né, sobre o universo aí Marvel, ela colocou sobre a ideia da exemplificação do Thor como um caso clássico de depressão no último filme. E realmente foi até interessante o Thor ali na bad vibe, bebendo, barrigudão, né? Ou seja, mas mesmo assim, né, como a Sam colocou aqui, isso não o torna menos digno. No final das contas, ele se reergueu e foi lá encarar os seus problemas. A gente percebe que ele também tinha um problema no meu ponto de vista, de não aceitação clara da morte da mãe dele, né? E, enfim, mas muito bem pontuado pela Sam. A Lene, né, minha irmã Lene, beijo, maninha, ela colocou assim, precisamos respeitar nossas emoções e tá tudo bem, né? Ou seja, caiu, levanta. Acredito que a Neucimar também concorde comigo nesse ponto, até mesmo porque já falou isso na live anterior. A Andrea falou sobre a questão da romantização, né, no sentido de ser forte o tempo todo, que isso cansa. E aí eu quero pegar esse exemplo da Andrea para falar da questão do que a gente já ouviu muito no meio evangélico, né, a ideia do olha, dê o seu melhor, que para Deus tem que ser o melhor, porque E uma vez eu falei sobre isso, até duramente, preguei sobre isso, porque, tipo assim, tá, beleza, vou dar o meu melhor, e no dia que eu não estiver legal, no dia que eu estiver na bad vibe? Ou seja, eu não tenho o melhor para dar, e aí eu não dou nada? O que eu faço com o meu pior de mim mesmo? Porque eu coloquei para algumas pessoas que eu estava ministrando, eu falei assim, porque assim, se eu não posso entregar a Deus algo por não ser o meu melhor, eu tenho que deixar em algum canto. Quem é que vai se apropriar disso? Então a gente tem que ter esse cuidado, né, com alguns rótulos que são impostos, não somente pela sociedade cristã, mas pela sociedade como um todo, porque eu tenho que sim, ter o conceito de me entregar, de dar a Deus o melhor que eu tenho, mas eu tenho que ter um conceito maior ainda de entregar tudo a Ele. A Bíblia fala, né, o salmista diz sobre a ideia de entregar todo o caminho. E aí, pensando em caminho como vida, entregar toda a minha condição de vida, qualquer que seja essa condição. Eu não estou legal hoje, mas eu não vou deixar isso para ninguém, eu vou entregar a Deus. Eu estou mais ou menos, eu não vou deixar isso para ninguém, eu vou entregar a Deus. Hoje eu estou super, hiper, ultra, mega power, então eu vou deixar isso na mão de Deus. É entregar tudo, de fato, a Ele. Ok, Andréia? A Renata até falou, né, comentou sobre a questão do caso que eu citei dos policiais lá nos Estados Unidos. Ela comentou assim, quem matou foi um homem despreparado e não a instituição. Tá certíssima, Renata, eu falei isso anteriormente, todo o nosso apreço pelas instituições de segurança pública, não somente do nosso país, e realmente ela está coberta de razão, homens despreparados fazem situações como essa acontecerem. Pois não, Nelson, quer falar? Eu acho, Marco, assim, dessa questão aí do despreparo, né, da instituição, na verdade, a gente esquece, e isso é muito fácil de acontecer, por isso que nós, como seres humanos, precisamos crescer constantemente, diariamente, o quanto a gente acaba julgando o todo, e é uma parte, não é o todo, né? Não são... Se algum pastor fizer algo errado, então... os pastores são isso, são aquilo, estão errados. Por isso que eu não entro na igreja. Olha o que os pastores fizeram. Um pastor fez. Então, um policial. Mas outros fazem também. Podem fazer, mas o humano. Aí é o homem que está fazendo, não é a instituição que está fazendo. Então, não defendendo ninguém, nem aqui, né? Mas a questão é essa. Separar o todo da parte. Correto. As coisas elas precisam ser vistas assim, né? Não é a igreja que está errada. Às vezes é uma pessoa humana que está dentro da igreja, né? Correto. Não é a escola que está errada. Às vezes é um professor dentro da escola humano que tem um pensamento único dele e aí não condiz com o restante do pensamento.
Então, muito importante fazer essa separação, né? Do ser humano, do que é a pessoa e o que são as instituições, que acaba ficando realmente muito desgastado isso, né? Uhum. A gente pega muito pelo julgamento do geral. Muito bem colocado. A Lene, ela colocou assim, né, uma frase para você depois, vou pedir que você anote aí, em termos de conselho. Ela diz assim: minha filha se sente diminuída ao pensar em terapia. Acha isso que eu estou chamando, que eu estou chamando de problemática. Minha filha se sente diminuída ao pensar em terapia e acha que eu estou chamando-a de problemática. Nem parece minha filha, a Lene pontua aí. Aí eu queria que você estivesse pensando sobre essa questão aí para estar respondendo a Lene. Enquanto você vai pensando aí, eu queria trazer a memória aqui a fala do Gabriel Menezes. Ele falou assim, ele comentou sobre alguns personagens bíblicos, né, que tiveram desgaste emocional. E aí ele citou o exemplo de Elias, Davi, né? Eu botei aqui também Paulo, ele citou Moisés, porque realmente foram homens influentes, né, no seu tempo de vida aqui na Terra, contribuíram de maneira significante para o avanço, né, para a evolução do seu povo em si, e não somente numa questão religiosa, mas numa questão social. Você percebe, por exemplo, Elias é visto como um fraco e sem ideal, porque ele, depois de vencer os profetas de Baal e os outros profetas, ele foi se esconder numa caverna porque foi ameaçado por Jezabel. Então, assim, o desgaste, se a gente for pensar nessa questão do desgaste emocional que ele sofreu ao ter que enfrentar 850 pessoas, às vezes é como se você, sei lá, batesse uma laje, sei lá de quantos metros, praticamente sozinho. Bateu. Chega no final do dia, você está esgotado fisicamente. E, às vezes, o simples fato de pegar um copo d'água é capaz de te dar uma gãibra. Eu digo que já aconteceu isso comigo. De você ir levantar um copo d'água e não conseguir porque o braço dói de uma maneira absurda. Então, a gente não pode colocar... Está dentro daquela fala, né, que eu pontuei anteriormente, de achar que a dificuldade de por parecer simples, né, ou irrisória, é frescura ou qualquer outra coisa, né? A gente percebe no universo bíblico aqui personagens que foram influentes, mas que também não esconderam os seus momentos difíceis, como Davi também, que teve seu momento difícil, o próprio Paulo, né? Por diversas vezes Paulo chega a dizer sobre a angústia e a aflição, por ambos os lados eu estou em aperto, tem um texto que ele fala sobre isso. Em Filipenses ele fala sobre o fato de estar profundamente entristecido por conta de estar vivendo tudo que ele está vivendo. Ele estava preso, e o amigo dele, um dos amigos, estava enfermo. E aí o fato desse amigo ter ficado curado e poder ir visitar o povoado, né, o povo de Filipos, isso trouxe um pouco de alegria a ele. Ou seja, então você vê um Paulo profundamente entristecido, magoado, até mesmo depressivo. Então não é sinônimo de fraqueza admitir uma fraqueza. Às vezes é sinônimo de muito mais força, né? De muito mais coragem para admitir uma fraqueza do que qualquer outra coisa. Não sei se você pode pontuar mais alguma coisa referente a isso. Pode ficar à vontade. Para falar sobre isso ou sobre a pergunta? A pergunta primeiro da Lene, depois, se você quiser dar continuidade nesse ponto. Então, primeiro eu vou falar que ela tinha que ter visto a primeira parte da live, né? Tá gravada lá, tá, Lene? Tá. Porque a gente falou, Lene, justamente sobre sobre aceitar a necessidade de fazer uma terapia e disso não ser fraqueza. Isso não diminuir alguém. O quanto ainda existe o preconceito em pensar que isso é coisa de gente problemática, né? Mas o que eu poderia falar para você nesse momento? Em primeiro lugar, de quem é a necessidade hoje da terapia? É sua ou é da sua filha? Existe também isso. É preciso respeitar a necessidade. Às vezes eu vou olhar assim, mas eu sou a mãe.
eu sei o que é melhor para os meus filhos, né? Então, eu vou fazer o que eu posso fazer de melhor enquanto mãe, certo? Ponto. Mas será que é o momento da terapia? Porque a terapia ela vai funcionar principalmente quando a própria pessoa quer. Lembra que eu falei aqui logo no início? Às vezes o adolescente chega e fala assim: por que você está aqui? Porque minha mãe mandou. Então, como filho obediente, eu estou obedecendo, né? Então, alguns obedecem e às vezes os pais são realmente, exercem do seu poder, né, de pai e pega lá e não, vai fazer porque eu estou entendendo que é melhor para você nesse momento. E aí, lá diante do profissional, alguns casos nem é o caso. Em alguns casos a gente percebe, entende, sinaliza que não é o caso naquele momento daquela criança ou daquele adolescente fazer. Porque tudo é o momento em que se precisa estar. A terapia ela vai funcionar e fluir bem, voltando lá aos passos da terapia: autoconhecimento, autocuidado, autoestima e transformação. Se eu Perfeito. obrigar você a fazer, você pode até mudar, porque querem que você mude, mas transformar não vai. Então, isso é constante, isso é trabalho de formiguinha. Tem que pensar o que eu posso fazer para que minha filha veja que fazer terapia é legal. E não na base do vai ter que fazer sim, porque pronto e acabou, né? Porque os resultados não são os mesmos. Os resultados em relação à mudança de vida, à transformação, não são 100%. Perfeito, Neu. A Cris, né, minha amiga Cris, um beijo, minha amiga, minha irmã, minha intercessora, ela citou assim, uma frase interessante: respeitar o esgotamento emocional, é preciso respeitar o esgotamento emocional e procurar ajuda. Realmente é importante isso. A Lene, ela também colocou aqui sobre o fato, né, depois que ela começou, acredito que seja fazer terapia, ela diz, eu faço terapia, depois que comecei, nunca mais parei. Beleza, né? Isso aí. A minha esposa, Adriana, beijão, meu amor, mochuda. Acho que todos nós tínhamos que fazer terapia, também acho. Eu faço terapia com a minha esposa, que é profissional de saúde, né, cuidadora de idoso. Já estou trabalhando para ela cuidar de mim quando eu ficar idoso, né? Então, a minha esposa, que é técnica de enfermagem, cuidadora de idoso, ela está citando isso, né, sobre a questão de fazer terapia ser importante e de que, na verdade, ela conhece, acho que ela citou isso aqui, conhece profissionais, né, da área, ou seja, provavelmente psicoterapeutas que também fazem terapia. Isso é importante, isso só vem corroborar para aquilo que a gente falou anteriormente sobre o fato de todos nós precisarmos de ajuda, da ajuda profissional necessária. E conforme a gente já falou, humano, né? Somos seres humanos. Então, eu, enquanto profissional, eu preciso do meu momento também. Você estava falando sobre o desgaste, então até eu fui lembrando aqui, não ia falar, mas acho que vai ser providencial falar. Existe também para a gente, né, para o psicólogo, o estigma, né, e o estereótipo de que ficar o dia inteiro. Existe esse preconceito. Eu não vou dar dinheiro para o cara ficar lá aconselhando. Eu vou entrar num consultório e a pessoa vai ficar olhando assim para mim. Vamos falar sobre isso. Tem até essas piadas nos filmes e isso. Sim, podemos conversar sobre isso. Vamos falar. É mais que isso. Ao fim de um dia de atendimento, é sentir dor física, é sentir desgaste. Então, claro que a gente precisa de cuidado também, né? Eu tenho o meu cuidado, acredito que os outros profissionais tenham o seu cuidado também, porque eu preciso estar bem para levar bem-estar para as outras pessoas. Então, não tem vergonha nenhuma em dizer que não é fraqueza, sim, é crescimento, é transformação, é autoconhecimento. Não precisa passar por algo determinante ou forte o suficiente para que você precise fazer terapia. Não, você sentiu a necessidade, faça.
Até mesmo aí em relação aos jovenzinhos, né? Mães que às vezes, de repente, tem mais alguma aqui com a mesma situação da Lene, né? Que você visualiza que o filho precisa, mas o filho não quer. Calma, respira, dê tempo. Vai chegar o momento certo. Ah, mas aí vai perder tanto da vida. Mas aí é dele. Aí a escolha é dele, a escolha é dela. Ah, mas ela podia aprender tanto agora? Podia. Mas é uma escolha também não fazer. Então, é isso. Quanto a gente precisa tirar um pouco o pé do acelerador e deixar as coisas acontecerem, né? Nem sempre a gente precisa falar e dar tudo descascado, a tangerina já descascada e os gomos soltos para os nossos filhos, né? É preciso que ele vá lá, que pegue a tangerina, que tire a casca, que tire os gominhos e coma. A gente quer fazer tudo, mas é um exercício também de como pai e mãe deixar eles caminharem. Perfeito. Gente, daqui a pouco essa live vai esgotar, então a gente tem o terceiro bloco, né, que é finalizando. A gente achava que ia ser 1 hora só, né, mas eu peço que, se caso a live caia, né, a gente tem ainda o terceiro bloco, que é a parte de cuidado pessoal. Eu peço que você volte, a gente vai abrir de novo, né, para dar continuidade no terceiro bloco. Então, aproveitando ainda o tempo que resta nesse bloco, eu quero aqui citar a frase do Gabriel Menezes, né? Ele que é do Exército, sargento do Exército, ele colocou assim: nas escolas militares do Exército há a seção de psicopedagogia, porém é muito mal vista, infelizmente. Há muito preconceito e chamam esta seção pejorativamente de psicodoido. Ainda há muito preconceito. Eu concordo com ele e eu quero citar um exemplo que aconteceu comigo, né, hoje mesmo no trabalho. Como eu falei anteriormente, poucas pessoas sabem, né, que eu sou sociólogo, que eu sou formado em sociologia, né? Eu não me pontuo como sociólogo porque eu não exerço a profissão, mas não deixo de ser. De vez em quando eu gosto de um debatezinho aqui ou ali, mas eu não me pontuo como um profissional da área por não estar atuando diretamente. Mas há um preconceito realmente muito grande na área de ciências humanas. Salva-se, a gente tem até um livro do Peter Berg, que é um sociólogo americano. Ele também é teólogo, né? Isso, ele é teólogo e sociólogo. E ele, no livro dele, estava até aqui agora, Perspectivas Sociológicas, né? Esse livrinho aqui, Perspectivas Sociológicas, ele fala sobre a diferença que há, né, na forma como é visto um psicólogo e um sociólogo. Você vê isso, você consegue pontuar quando uma coisa é mais valorizada do que a outra, quando no meio da comédia há muito mais piadas sobre uma coisa do que outra. Ou seja, todas as piadas que se fala, né, com relação à área de ciências humanas, na maioria das vezes são voltadas para psicólogos. Ou seja, você vê a importância que há e que é vista, que é dada mais para um lado do que para outras áreas de ciências humanas. Então, estou aqui para defender todos nós que não somos psicólogos, mas somos da área de ciências humanas, ok? E hoje no trabalho, ontem, acho que foi ontem ou anteontem, no trabalho, a gente conversando, tal, e uma pessoa lá, né, ela comentou assim: não, porque você vê, por exemplo, esse pessoal aí de filosofia, sociologia e tal, quer dizer, nem sei se tem alguém aqui do ramo, mas parece que é algo assim. Aí eu fui e levantei a mão, né? Não, eu sou sociólogo. Aí, é mesmo? É? Não sabia. Tipo assim, deu um choque na pessoa. Né? Eu vou falar de uma coisa sem ter conhecimento prévio e eu vou dar uma versão estereotipada daquilo que eu vejo. E ali fica muito presente o preconceito, porque, assim, infelizmente, a área da sociologia no Brasil ainda tem muito mais um viés político, ideológico, do que um viés científico, propriamente dito. Ou seja, dificilmente você vai ver um debate entre cientistas sociais voltado para um tema como a gente está tratando aqui. É sempre voltado... vai acabar a live, tá? A gente vai abrir de novo. É sempre voltado para um cunho mais ideológico e, sobretudo, politizado do que até mesmo no campo científico. Então, eu queria aqui pontuar a minha indignação, né, para algumas pessoas não entenderem e até ver mal esse lado, mas também deixar claro aqui que a fala do Gabriel, que acontece nas escolas militares, é uma realidade mesmo,